É correto afirmar que entre 2018 e 2021, o FGTS teve rendimentos superiores à poupança, bem como apresentou desempenho melhor que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, durante o período de 2018 a 2020. No entanto, é importante destacar que essa situação foi influenciada por fatores específicos que podem não se repetir no futuro. Durante esse período, houve uma combinação de inflação relativamente baixa, a taxa referencial TR, em zero e um rendimento inferior da poupança devido à taxa Selic estar abaixo de 8,5% ao ano. A poupança normalmente rende 6,17% ao ano mais TR, mas quando a taxa básica de juros, Selic, está igual ou abaixo de 8,5%, o rendimento da poupança cai para 70% da Selic mais TR. Além disso, a distribuição dos lucros do FGTS aos trabalhadores, estabelecida pela Lei 13.446/2017, contribuiu para que o FGTS tivesse uma rentabilidade superior nos últimos anos. A combinação desses fatores, juntamente com a remuneração fixa de 3% ao ano mais TR, permitiu que o FGTS superasse a rentabilidade da poupança nesse período. No entanto, é importante considerar que as condições econômicas e as políticas relacionadas ao FGTS e à poupança podem variar ao longo do tempo. Portanto, é necessário acompanhar as atualizações e informações sobre os rendimentos desses investimentos, além de considerar outros fatores como a inflação, para avaliar a rentabilidade real dos mesmos. A revisão do FGTS para aposentados e pensionistas refere-se à possibilidade de os beneficiários desses regimes previdenciários solicitarem a correção dos saldos de suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A discussão está relacionada à utilização da taxa referencial TR como fator de correção dos saldos do FGTS, que tem um rendimento considerado baixo em comparação com outros indicadores econômicos como a inflação. Diversas ações judiciais têm sido movidas por aposentados e pensionistas em busca dessa revisão, argumentando que a TR não é um índice adequado para a correção monetária do FGTS, uma vez que seu rendimento é inferior à inflação. Essas ações buscam substituir a TR por um índice mais favorável, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que refletem de forma mais precisa a variação dos preços. É importante destacar que cada caso precisa ser analisado individualmente, e a concessão da revisão do FGTS para aposentados e pensionistas pode variar de acordo com as decisões judiciais e os argumentos apresentados. É recomendado buscar orientação jurídica especializada para avaliar a viabilidade e os procedimentos necessários para solicitar essa revisão. A relação entre o FGTS, a poupança e a inflação é complexa e influencia o rendimento dos investimentos dos trabalhadores. É importante destacar alguns pontos relevantes. FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito dos trabalhadores regido por lei. Os valores depositados nas contas do FGTS são atualizados monetariamente e rendem juros anuais, sendo que a remuneração é determinada pelo Conselho Curador do FGTS. Esses valores são destinados a proteger o trabalhador em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves, entre outras. Poupança. A poupança é uma forma popular de investimento no Brasil. O rendimento da poupança é baseado na taxa referencial TR mais uma taxa fixa de juros, que atualmente é de 0,5% ao mês. No entanto, quando a taxa básica de juros, Selic, está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a TR. Quando a Selic está acima desse valor, a poupança rende 0,5% ao mês mais a TR. Inflação. A inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços dos bens e serviços em uma economia. A variação da inflação afeta o poder de compra da moeda e impacta os investimentos, incluindo o FGTS e a poupança. Se os rendimentos não superarem a inflação, o valor real dos investimentos diminui ao longo do tempo. Quanto à comparação entre o FGTS e a poupança,
é importante considerar que ambos são investimentos de baixo risco, mas seus rendimentos podem variar de acordo com as taxas fixadas e as condições econômicas vigentes. No período mencionado de 2018 a 2021, o FGTS teve rendimentos superiores à poupança, mas é necessário analisar o contexto específico de cada ano e levar em conta a inflação para avaliar o ganho real desses investimentos. É válido ressaltar que a distribuição dos lucros do FGTS aos trabalhadores ocorre anualmente, e o valor desse rendimento depende do desempenho do fundo e das decisões do Conselho Curador do FGTS. Portanto, é importante acompanhar as atualizações e informações sobre os rendimentos do FGTS e da poupança, bem como considerar outros tipos de investimentos para diversificar a carteira e buscar melhores resultados financeiros. O FGTS rendeu mais que a poupança entre 2018 e 2021 e mais que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, entre 2018 e 2020, mas o período foi marcado por características específicas que podem voltar a não acontecer. Inflação relativamente baixa para os padrões brasileiros, TR zerada e um rendimento inferior da caderneta, porque a taxa Selic estava abaixo de 8,5% ao ano. Isso porque a poupança rende 6,17% ao ano mais TR, mas sua remuneração cai para 70% da Selic mais TR quando a taxa básica da economia brasileira estiver igual ou abaixo a 8,5%. Além disso, o lucro do FGTS passou a ser distribuído aos trabalhadores, em parte ou totalmente nos últimos anos, com a Lei 13.446/2017. O que ocorreu nos anos de 2019, 2020 e 2021 foi que a distribuição de resultados do FTGS foi maior e, somada à remuneração fixa de 3% ao ano mais TR, superou a rentabilidade da poupança, que por sua vez, contou com a Selic abaixo de 8,5% ao ano neste período. Utilização da TR, taxa referencial, como fator de correção nos saldos do FGTS. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é uma dívida social que qualquer governo, seja qual for, não importa seu matiz ideológico, evita enfrentar. E quanto mais o debate é adiado, maior ela fica. Esta é a natureza da causa em discussão na ADIM 5090. A ANAB, Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, luta pela mudança do fator de correção por um índice de inflação desde o início da discussão. Até hoje, a entidade interpôs 3.878 ações individuais em favor da mudança, além de 27 ações coletivas. Para aqueles que entendem que o FGTS é parte de um sistema maior de sustentação do sistema financeiro da habitação, como se sabe, o FGTS é a fonte barata de crédito que provê recursos para financiamento da casa própria. O advogado sabiamente lembra a origem deste fundo. Foi criado pela Lei Federal nº 5.107 de 1966 para proteger os empregados demitidos sem justa causa, sendo uma forma de substituição à estabilidade decenal que era trazida na CLT. O argumento sob a ótica meramente econômica é que o crédito barato para construção e financiamento da casa própria estaria inviabilizado. A utilização da taxa referencial TR como fator de correção nos saldos do FGTS é uma questão que tem sido debatida há algum tempo. A TR é um índice de correção monetária que historicamente tem sido inferior à inflação, o que resulta em uma perda de poder de compra dos valores depositados no FGTS ao longo do tempo. A ADIM 5090 refere-se a uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a utilização da TR como fator de correção nos saldos do FGTS. Essa ação busca a mudança do fator de correção para um índice de inflação, que poderia proporcionar uma correção mais adequada aos valores depositados. É importante ressaltar que as decisões sobre a mudança do fator de correção no FGTS são de responsabilidade do Poder Judiciário e também podem envolver decisões legislativas. A discussão sobre a utilização da TR como fator de correção é complexa e envolve diversos interesses, incluindo a proteção dos direitos dos trabalhadores e a estabilidade do sistema financeiro. Utilização da TR, taxa referencial, como fator de correção nos saldos do FGTS.
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É uma dívida social que qualquer governo, seja qual for, não importa seu matiz ideológico, evita enfrentar. E quanto mais o debate é adiado, maior ela fica. Esta é a natureza da causa em discussão na ADIM 5090. A ANAB, Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, luta pela mudança do fator de correção por um índice de inflação desde o início da discussão. Até hoje, a entidade interpôs 3.878 ações individuais em favor da mudança, além de 27 ações coletivas. Para aqueles que entendem que o FGTS é parte de um sistema maior de sustentação do sistema financeiro da habitação, como se sabe, o FGTS é a fonte barata de crédito que provê recursos para financiamento da casa própria. O advogado sabiamente lembra a origem deste fundo. Foi criado pela Lei Federal nº 5.107 de 1966 para proteger os empregados demitidos sem justa causa, sendo uma forma de substituição à estabilidade decenal que era trazida na CLT. O argumento sob a ótica meramente econômica é que o crédito barato para construção e financiamento da casa própria estaria inviabilizado. A utilização da taxa referencial TR como fator de correção nos saldos do FGTS é uma questão que tem sido debatida há algum tempo. A TR é um índice de correção monetária que historicamente tem sido inferior à inflação, o que resulta em uma perda de poder de compra dos valores depositados no FGTS ao longo do tempo. A ADIM 5090 refere-se a uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a utilização da TR como fator de correção nos saldos do FGTS. Essa ação busca a mudança do fator de correção para um índice de inflação, que poderia proporcionar uma correção mais adequada aos valores depositados. É importante ressaltar que as decisões sobre a mudança do fator de correção no FGTS são de responsabilidade do Poder Judiciário e também podem envolver decisões legislativas. A discussão sobre a utilização da TR como fator de correção é complexa e envolve diversos interesses, incluindo a proteção dos direitos dos trabalhadores e a estabilidade do sistema financeiro. É importante ressaltar que o debate sobre o fator de correção no FGTS envolve diferentes perspectivas e interesses. De um lado, há a preocupação em proteger o poder de compra dos trabalhadores e garantir uma remuneração adequada dos recursos depositados no fundo. De outro lado, há a necessidade de manter a sustentabilidade do SFH e a oferta de crédito habitacional em condições favoráveis. É fundamental considerar essas diferentes perspectivas ao discutir e avaliar possíveis mudanças no fator de correção do FGTS. As decisões a respeito desse assunto devem levar em conta tanto os direitos dos trabalhadores como a viabilidade econômica do sistema de financiamento habitacional. O tema que você mencionou diz respeito à possibilidade de revisão de benefícios previdenciários com base na aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e 2 da Lei nº 8.213/91, quando essa regra é mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99. Para entender melhor essa questão, é importante fornecer um contexto. A Lei nº 9.876/99 estabeleceu um novo critério de cálculo para a renda mensal dos benefícios previdenciários no Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Essa lei criou uma regra de transição para os segurados que ingressaram no RGPS antes de sua publicação, ocorrida em 26 de novembro de 1999. No entanto, o artigo 29 da Lei nº 8.213/91, antes da alteração promovida pela Lei nº 9.876/99, estabelecia uma regra de cálculo da renda mensal dos benefícios que poderia ser mais favorável para alguns segurados em comparação com a regra de transição. Nesse contexto, alguns segurados têm questionado a possibilidade de revisão dos benefícios previdenciários, buscando a aplicação da regra definitiva do artigo 29 da Lei nº 8.213/91, quando essa regra resultar em um valor de benefício mais vantajoso do que aquele calculado com base na regra de transição da Lei nº 9.876/99. Essa questão tem sido objeto de análise pelo Poder Judiciário,
que tem proferido decisões diversas sobre o assunto. Alguns tribunais têm reconhecido o direito à revisão do benefício previdenciário nessas situações, permitindo a aplicação da regra mais vantajosa para o segurado. No entanto, é importante destacar que cada caso deve ser analisado individualmente, levando em consideração as particularidades e fundamentos jurídicos específicos. Recomenda-se buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar a viabilidade e as chances de sucesso em uma eventual revisão do benefício com base nesse argumento específico. O ministro Nunes Marques solicitou mais tempo para análise e pediu vista da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 5090, durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a revisão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Esse pedido ocorreu no início da sessão, e o ministro seria o próximo a votar. Nunes Marques explicou que precisava de mais tempo para examinar o caso, pois recebeu documentos do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, CEF, através da Advocacia Geral da União, AGU. Ele afirmou que o pedido de vista não seria demorado e que se comprometeu a trazer o tema de volta ao plenário o mais breve possível. O governo federal argumentou que ainda não conseguiu calcular o tamanho do déficit caso seja necessário complementar o rendimento do FGTS. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar, a te manter informado. Obrigado.